A prevenção da prematuridade se inicia antes mesmo da gestação, com planejamento familiar, seguido de um acompanhamento adequado do pré-natal, um parto seguro, humanizado e de qualidade. No dia 17 de novembro, comemora-se o Dia Mundial da Prematuridade. A data tem o objetivo de alertar e conscientizar sobre o número de casos e o quanto essa condição pode ser um fator prejudicial na vida dos pais e do bebê. E é pensando nisso que a equipe do Jornal do Sudoeste recebe hoje com exclusividade a médica pediatra doutora Carla Maia Ligeiro Dias, que vai falar sobre os cuidados e reforçar a prevenção da prematuridade. Confira a seguir os principais trechos dessa entrevista. Olá pessoal, eu sou a doutora Carla Torres, eu sou pediatra aqui em Brumado há 7 anos e hoje a gente vai falar sobre prematuridade em homenagem à campanha que acontece em novembro, que é o Novembro Roxo. Doutora Carla, o que exatamente os profissionais de saúde querem dizer quando afirmam que um bebê é prematuro? Quando a gente começa a contar a idade gestacional da mulher que está grávida, a gente considera que o bebê termo ele é 40 semanas de idade gestacional. Então, o bebê que nasce antes de 37 semanas, a gente considera que ele é um bebê prematuro. Então, ele nasceu antes do tempo que a gente calculou da maturação. E aí, com base na idade gestacional, a gente vai tendo as classificações. Então, todo bebê prematuro é abaixo de 37 semanas, mas a gente considera, tem o prematuro extremo, tem os prematuros que nascem muito antes da hora. Então, 35 semanas, 30 semanas, 28 semanas. Então, varia de acordo com a semana de gestação que o prematuro nasce. Mas todo bebê acima de 37 semanas é um bebê pré-termo. Todo bebê de gravidez gemelar nascerá prematuro? Não necessariamente. Então, a gestação gemelar ou trigemelar, mas a gestação gemelar ela é um fator de risco, mas não significa que aquela gestação não é possível de ser levada a termo. Inclusive, eu tenho um paciente aqui no consultório que é gemelar e que nasceu no tempo certo, nasceu com mais de 37 semanas. Quais são as características mais comuns dos bebês prematuros? Os bebês prematuros, eles são imaturos, né? Então, geralmente, eles têm um peso menor, não conseguiram chegar à maturação pulmonar completa, eles têm uma pelezinha mais fininha, mais rosada, eles têm mais características imaturas e requerem muitos cuidados por conta disso, principalmente os bebês que são bem prematuros, abaixo de 30 semanas. São bebês que geralmente precisam de internamento, de uma rotina especial de vacinação, de uma rotina especial de exames depois de segmento ambulatorial. Então, são bebês que vão precisar de um pouco mais de cuidado da gente pediatra. Doutora, quais são os riscos que eles correm quando não nascem a termo? Depende da idade gestacional, depende do tempo de internamento, depende das complicações que essa criança teve. Então, os prematuros que são muito pequenininhos ou que nasceram muito antes da hora, eles têm mais riscos de complicação, porque são bebês que vão precisar de mais internamento, podem correr o risco de precisar de ser entubado, de alguma assistência ventilatória, de alguma intervenção mais importante pela prematuridade, e isso acaba gerando as complicações a longo prazo. Então, necessidade muito grande, muito tempo entubado, muito tempo usando oxigênio, muito tempo usando antibiótico. Então, tudo isso aumenta a chance das complicações. Nascer prematuro significa sempre ter sequelas? Não necessariamente. Então, como eu falei, vai depender do tempo de internamento e de quão prematuro esse bebê é, do peso. Então, um bebê que nasce, por exemplo, muito pequenininho, lá com 23 semanas e 500 gramas, ele é um bebê que tem muito mais chance de precisar de mais cuidado, mais intervenção e, consequentemente, ter mais sequela do que um bebê que nasceu de 34 semanas com 1,9 kg, né? Então, são todos bebês prematuros, mas quanto mais prematuro e quanto menor o peso, mais necessidade de intervenção, de internamento, então maior a chance dele ter alguma sequela. Quais são as sequelas mais comuns em bebês prematuros? A complicação mais comum são as sequelas neurológicas, né, pelo tempo de internamento, pelo uso de oxigênio,
principalmente infecções recorrentes. Então, tudo isso aumenta a chance de complicação e de ter sequela neurológica a longo prazo, né? Então, a gente tem que estar sempre atento com o desenvolvimento do bebê prematuro, para a gente estimular precocemente e tentar correr atrás aí desses atrasos. Quais são os principais desafios no cuidado de um bebê prematuro? Acho que cuidar do bebê é um desafio, mas cuidar da família é um desafio maior ainda, né? Porque sempre que a gente foge da expectativa da mãe, né? Então, o que a mãe sonha? A mãe sonha com um bebê que nasceu no tempo certo, que vai dali do parto direto para casa. Então, você lidar com essa frustração, né? De ter um bebê pequeno, um bebê baixo peso, um bebê que precisa ser entubado, um bebê que precisa de ajuda na ventilação ou na parte cardíaca. Então, isso é muito difícil para a família. Então, acho que o maior cuidado é a gente não esquecer que a gente está cuidando do bebê, mas que a gente também tem que cuidar da família. Perfeito. Qual a importância do aleitamento materno para o bebê prematuro? É fundamental para todos os bebês, né? E para o prematuro ele ajuda muito. A gente fala na UTI que a gente até faz colostroterapia, que é tirar o colostro da mãe e dar para o bebê na sonda, né? Provavelmente o bebê prematuro, dependendo da idade gestacional, ele não vai ter condição de sugar. Então, sugar é uma habilidade a partir de 34 semanas. Então, se um bebê nasceu muito antes, ele não vai ter condição de sugar, mas ele vai receber ali na sonda, que passa para chegar a comidinha para ele, né? O leite da mãe, que é a colostroterapia, porque ali é um leitinho que vem, apesar de um volume muito pequeno, ele vem cheio de proteção, cheio de nutrientes, cheio de coisa boa para o bebê. Então é essencial. Na opinião da senhora, quais medidas ou intervenções de saúde pública farão diferença para os determinantes sociais da saúde que afetam a prematuridade? Acesso amplo, né, ao pré-natal, a fazer um acompanhamento não só no pré-natal, mas um acompanhamento preventivo daquela mulher, da mulher que está pensando em engravidar. Então, é tabagista, tem algum fator de risco, tem alguma doença, já teve parto prematuro. Então, acompanhar de perto essa mulher e, consequentemente, depois acompanhar de perto essa gestante, porque a prematuridade, na verdade, o nascimento prematuro, desculpa, o nascimento prematuro tem milhões de fatores de risco. Alguns a gente consegue intervir e controlar, outros não. Então, os que a gente consegue controlar, os que a gente consegue intervir, os que a gente consegue tratar, é essencial o acompanhamento no pré-natal para a gente poder fazer isso. A prematuridade ainda é cercada por desinformação. Por que isso acontece? Eu acho que por uma dificuldade até cultural de falar sobre o que a gente não espera, o que a gente não gosta. Então, geralmente a gente evita esses assuntos desconfortáveis, né? Então, a gente não fala sobre aborto espontâneo, a gente não fala sobre o bebê que nasce, sobre o óbito fetal, a gente não fala sobre a prematuridade. Então, geralmente esses assuntos que trazem algum desconforto, a gente bota embaixo do pano e finge que eles não acontecem, né? Então, é muito comum uma família de prematuro entender sobre prematuro, sobre prematuridade, saber que isso acontece só na hora que eles já estão vivendo aquela realidade. Então, eu acho que é por conta disso. O agente profissional da saúde, às vezes, não fala sobre esses assuntos que são, né, desconfortáveis, mas que estão aí, né, na vida real, e muitas famílias passam por isso. Nesse contexto, qual a importância da campanha Novembro Roxo? A campanha Novembro Roxo é essencial para a gente discutir sobre isso, para a gente falar sobre o prematuro, sobre a prematuridade e sobre as famílias de prematuro. Que eu acho que às vezes a gente foca no bebê e esquece daquela família que está ali com aquele bebê que precisa de cuidado, que precisa de estímulo, que precisa de fono, que precisa de físio, que precisa de um acompanhamento intensivo e às vezes desgastante para a família, principalmente um bebê mais prematuro que teve alguma sequela neurológica. Então é essencial a gente falar sobre isso, debater para as pessoas terem consciência, entenderem os fatores de risco, poder também diminuir a chance dos partos prematuros nas questões que a gente consegue intervir, né? Então, e acolher a família, as famílias. Qual a melhor forma de lidar com pais de prematuros?
Eu acho que o acompanhamento psicológico é essencial para a família, acolher, entender, oferecer ajuda. Então, assim, se você é familiar daquela família, se você é parente, se você é amigo, oferece ajuda, vê o que está precisando, porque passar 2, 3 meses, às vezes 1 ano, eu já vi paciente 2, 3 anos internado no hospital, não é fácil. Então, acolher e tentar ajudar da melhor forma possível. E eu acho que orientar e estimular a família também a procurar um acompanhamento psicológico, porque são desafios que às vezes a gente acha que a gente não dá conta e precisa de ajuda. E quais os cuidados da futura mãe para uma gestação segura? Acredito que primeiro planejar a gestação, tem alguns suplementos que o ideal é que a gente faça antes de engravidar, né? Então, por exemplo, o ácido fólico a gente suplementa meses antes de pensar na gestação. Então, tentar planejar a gestação, tentar fazer o acompanhamento pré-natal adequado, para que a gente consiga identificar os fatores de risco e poder fazer alguma intervenção, tratamento, minimizar o risco de um parto prematuro. Doutora, o Jornal do Sudoeste agradece pela sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço. Por essas informações tão importantes. E para finalizar, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa? Acho que não. Não? Não, acho que não. Obrigada, tá? Obrigada.